as bases científicas para o surgimento da educação especial. Precisamente a partir do final do século XIX, com o desenvolvimento de pesquisas na área da medicina, um novo enfoque passou a ser dado à deficiência, centrado em concepções clínicas que se ocupavam da doença, dos tratamentos e da cura. Desse modo, pode-se afirmar que as primeiras práticas científicas de atenção à pessoa com deficiência tinham como finalidade sua segregação em instituições para cuidado, proteção ou tratamento médico, caracterizando o paradigma da institucionalização, que vigorou aproximadamente por 8 séculos, durante parte da Idade Média até o início do século XX, como diz Brasil 2004. Na análise de Bianchetti, 1998, nos séculos que se seguiram ao século XVI, a passos lentos, a preocupação com a diferença daqueles que não se encaixavam aos padrões de normalidade, como os dementes, os paralíticos, os doentes venéreos ou toda sorte de desajustados, passava da órbita da influência da Igreja para se tornar objeto da medicina. Passava a criar as bases para uma interpretação organicista. Na França, em 1800, Jean Itard investiu na tentativa de recuperar e educar Victor Aveyron, um menino selvagem criado em uma floresta com animais, sem qualquer contato com seres humanos, em um estado completo de privação social. Por suas tentativas de educar e recuperar o potencial cognitivo de Victor, que supostamente apresentava uma deficiência mental profunda, por meio de procedimentos médicos pedagógicos, Itard é considerado o precursor da educação especial. Guiando-se por seus procedimentos iniciais, alastraram-se pela Europa instituições para a clausura de pessoas marginalizadas socialmente, como doentes mentais, pessoas com deficiência, assassinos, entre outros. Destaca-se também neste período o trabalho do médico francês Philippe Pinel, que, baseado nas ideias iluministas de Descartes, sistematizou os primeiros estudos científicos sobre a mente humana, tornando a psíquica matéria do conhecimento objetivo e quantitativo, decorrendo uma classificação para as doenças mentais. Para Fernandes, 2006, os indicadores que ditavam a fuga aos padrões de normalidade tiveram forte influência médica em sua determinação, consolidando a hegemonia da medicina, à época impulsionando a concepção de deficiência baseada em critérios de definição fundamentalmente orgânicos. Deficiência confundiu-se com patologia, ou seja, doença, instituindo-se o estigma de doentes mentais, aqueles que apresentavam e que se viam impedidos de conviver por se apresentarem com perigo à sociedade em virtude de sua condição. Dessa compreensão equivocada, decorreu outra que atribuía a herança genética à origem dos inúmeros distúrbios físicos e intelectuais. Incorporava-se a visão inatista, que é quando a pessoa já nasce e será sempre daquela forma, e o determinismo genético, a concepção de desenvolvimento humano que ultrapassou os diferentes séculos, norteando algumas práticas em educação especial até a atualidade. Ao perpetuar-se a perspectiva de que os distúrbios e deficiências eram traços inerentes aos sujeitos,
descartou-se qualquer possibilidade de intervenção para superar essa condição. Repetindo, ao perpetuar-se a perspectiva de que os distúrbios e deficiências eram traços inerentes aos sujeitos, descartou-se qualquer possibilidade de intervenção para superar esta condição. A consequência mais imediata dessa ótica foi a proliferação de procedimentos para classificar e identificar a deficiência ou para o desvio do padrão médio, o que ocorria, via de regra, por diagnóstico clínico, quando se tratava de deficiências físicas sensoriais e não sensoriais, e diagnóstico psicológico e ou psiquiátrico para as deficiências intelectuais, consolidando a medição da inteligência como prática altamente eficaz para delimitar os diferentes níveis do atraso mental. Para aqueles que apresentavam diferenças físicas significativas, atraso no desenvolvimento global e ou encontravam-se abaixo da média intelectual adotada como norma, eram organizados espaços distintos e separados para sua educação. Bayer, 2003, aponta que as construções de diversas áreas de conhecimento, como a psicologia e a educação, incorporaram o forte viés do disciplinamento médico, com categorias terapêuticas de cuidado e isolamento em suas práticas. Essa tendência seria incorporada às futuras práticas nas escolas especiais, onde essa perspectiva passaria a ditar, inclusive, as normas pedagógicas a serem desenvolvidas pelos professores. Conforme o historicista Bueno, 1993, o atendimento pioneiro às pessoas cegas e surdas, que se intensificou nos séculos XVIII e XIX, com a abertura de instituições em vários países, correspondeu ao ideal liberal de extensão das oportunidades educacionais àqueles que poderiam ir na ordem necessária ao desenvolvimento da nova forma de organização social capitalista. Assim, o processo de racionalização da sociedade passou a exigir cada vez mais o encaminhamento dos desocupados para o processo produtivo. Repito, assim o processo de racionalização da sociedade passou a exigir cada vez mais o encaminhamento dos desocupados para o processo produtivo. Nesse período, a educação especial para esses dois grupos de pessoas com deficiência não mantinha objetivos especificamente acadêmicos. Seu currículo priorizava a instrução básica, repito, entre aspas, o seu currículo priorizava a instrução básica, com o ensino das letras e noções de aritmética, com o ensino das letras e as noções, vamos dizer, de matemática, mas destacava-se o trabalho manual para o treinamento industrial. O espaço híbrido das instituições asilo, escola, oficina produzia mão de obra barata para um processo ainda incipiente de produção industrial e reservava aos cegos e surdos um trabalho desqualificado em troca de um arremedo de salário ou um prato de comida. Diz Bueno, 1993, na página 63, entre aspas, o que se pode depreender destes 2 séculos é o início do movimento contraditório de participação-exclusão, em negrito, participação-exclusão, que caracteriza todo o desenvolvimento da sociedade capitalista, que se baseia na homogeneização para a produtividade e que perpassa toda a história da educação especial. Não é necessário pontuar que essa educação popular estava destinada aos pobres e miseráveis que não tiveram a bênção, entre aspas, de ter nascido em famílias nobres,
as quais dispensavam aos seus filhos uma forma de educação realizada em casa por preceptores. Em relação às demais deficiências, há relatos pontuais sobre experiências individuais de educação às pessoas com deficiência física ou mental em países europeus, quando oriundos na nobreza. No mais, faziam parte da massa de excluídos e divergentes sociais, os pobres, os mendigos e os loucos, asilados em instituições encaminhados para o trabalho forçado, manual e tedioso em troca de abrigo. Nessa etapa, também denominada de período de segregação, pelo forte caráter de reclusão das pessoas com deficiência em ambientes separados, que compreende a segunda metade de 1800 e os anos iniciais de 1900. O caráter do atendimento era assistencial e filantrópico, já que não tinha finalidade pedagógica, mas de proteção dos membros da sociedade por meio da reclusão das pessoas ditas anormais. Circunscrita a discursos e práticas médicas, a educação especial consolidou-se como área que tem por finalidade exercer um poder de normalização sobre os sujeitos, cabendo-lhe como um saber médico relacionar o educar e o cuidar com o corrigir, o tratar e o psicologizar. Como diz Fernandes 2006. Na visão de Lunar de 2006, a noção de norma e normalidade tem a sua gênese, ou seja, tem o seu começo nos séculos XVIII e XIX. Em conexão com o processo de industrialização e de transformação capitalista, o Estado moderno passou a controlar a saúde da população, focando a atenção no corpo social. Diz a autora que a medicina é a ciência que detém os meios científicos para exercer este cuidado. Desenvolve um conjunto de técnicas capazes de realizar procedimentos de medição, comparação e catalogação, a fim de recuperar o comportamento e a alma daqueles que, por inúmeros motivos, desviam dos padrões e constituem os anormais. A institucionalização da norma se materializa em diferentes técnicas e dispositivos: a família, a escola, o hospício, a prisão e a educação especial. Desse modo, nesta última, o dispositivo da normalidade aparece sob a forma de correção e reabilitação de práticas pedagógicas terapêuticas a fim de humanizar, civilizar e corrigir os anormais deficientes. Nesse período, no Brasil, sob a concepção de institucionalização vigente na Europa, foram criadas as primeiras instituições para o atendimento às pessoas cegas e às pessoas surdas, como lugar de residência e trabalho entre 1854 e 1857, a época do Império. A preocupação com outras áreas de deficiência, como a física e mental, deu-se muito mais tarde, em torno de 1950. O atendimento especializado, centrado em cuidados assistenciais e terapêuticos, estendeu-se por mais de um século, enraizando concepções e práticas até os dias atuais. Torna-se interessante frisar que, assim como no resto do mundo, no Brasil, as primeiras iniciativas no atendimento às pessoas com deficiência tiveram caráter privado, já que os grupos pioneiros envolvidos neste processo de criação de serviços tinham suas ações reguladas por interesses pessoais, como a necessidade de oferecer algum atendimento a um familiar ou simplesmente pela beneficência incentivada pela Igreja nas classes mais abastadas. Assim, a despeito das esparsas iniciativas dos setores públicos,
O atendimento especializado às pessoas com deficiência se firmou como ação predominantemente desenvolvida por iniciativas isoladas de amigos e familiares que ganhou força nos movimentos sociais das décadas subsequentes, fato que não se alterou significativamente na oferta da educação especial até os dias atuais.